Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Hoje no quadro Direito de Trânsito vamos falar sobre o Dia do Motociclista, que foi celebrado nesta terça-feira. Vamos conversar sobre isso, sobre vários fatores que envolvem essa categoria com o advogado, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da Bahia, da OAB da Bahia, doutor Danilo Costa. Doutor Danilo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Como sempre, o prazer estar concedendo entrevista a vocês aí e dando esclarecimentos e contribuições para um trânsito mais seguro. E a Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia está tendo muito trabalho com o novo CTB, doutor Danilo? Com certeza. Nós estamos numa campanha enorme de conscientizar o cidadão, passar os novos esclarecimentos e como estamos nesse momento ainda de pós-Covid, orientando os prazos de vencimento, exame toxicológico, vencimento do CNH, que as dúvidas ainda são enormes para o cidadão e os DETRANs ainda não têm a capacidade de dar esse atendimento e a gente está tentando ajudar para que isso seja bem esclarecido aos cidadãos. Muito bem, vamos falar da data, o Dia do Motociclista, doutor Danilo. Vamos sim, Sérgio. O Dia do Motociclista, dia 27 de julho, curiosamente, foi feito por um deputado, o Alcides Franciscato, em 1982, e a data foi colocada no projeto de lei devido a um dono de uma concessionária, amigo do deputado, que teve o seu mecânico, que faleceu em 27 de julho de 74, e em homenagem a esse mecânico, ele pediu ao deputado que fizesse essa data. Então, pela questão da curiosidade, nós temos isso. E a motocicleta, eu também sou motociclista, a gente sempre fala dos principais conceitos, né, daquele usuário da motocicleta, que é a sensação de liberdade, é a possibilidade de fazer amigos, que a interação é muito maior. Nós, apesar de sermos individualistas na motocicleta, nós promovemos encontros e no trânsito há uma colaboração muito maior entre os motociclistas. A economia, porque o combustível e o deslocamento é muito mais barato. E a mobilidade urbana, né, que é a maior tônica e que todo mundo hoje utiliza da motocicleta para que melhore essa mobilidade. Tanto que nós tivemos um acréscimo na frota de motocicletas nos últimos 10 anos de 90%. Então, um crescimento muito exponencial para esse modal aí na parte de trânsito. E ainda temos o que mais de curiosidade sobre essa data? Além disso, nós temos aí a questão do número de habilitados, né? Quem é habilitado para a categoria A, hoje representa 44,7% das CNHs registradas. São 33 milhões de motociclistas transitando pelo nosso Brasil. Mas sempre dizemos que a motocicleta é o para-choque somos nós, condutores. Então, a direção preventiva, as cautelas e os cuidados devem ser redobrados para esse tipo de modal. Além disso, nós temos hoje, com a questão da Covid de novo, um modal muito utilizado para as pessoas que trabalham, para fazer entregas, delivery e até se movimentar, não precisando usar o transporte público, que há uma possibilidade de transmissão. Então, ficam aí essas dicas e curiosidades sobre a parte aí do motociclista. E agora temos as mudanças no CTB que impactam diretamente nos motociclistas, né? E o que temos então de destaque neste sentido, doutor Danilo Costa? Porque nós vemos o número aumentando de motociclistas e a proposta inicial tinham vários itens que foram sendo mudados, e como ficou a questão do motociclista? No meu entendimento, foi um modal que foi pouco trabalhado nessas mudanças do CTB. Nós tivemos um enrijecimento de uma das regras e a flexibilização de uma das outras regras. O grande ganho foi o transporte do menor. Então, capitulando para ficar bem inteligível aí para o ouvinte, nós tivemos aí a utilização da viseira, que era uma infração de menor potencial, e isso foi agravado para que aí quem não usa a viseira ou óculos de proteção tenha uma penalidade maior. Então, essa foi uma das alterações. Nós tivemos a maior e melhor alteração, que é a idade do menor que pode ser conduzido na garupa da motocicleta, que passou de 7 para 10 anos. Aqui a ciência funcionou e demonstrou que a criança com
27 anos não tinham nenhuma capacidade de ser transportada, porque não tinha condições de cuidar da própria segurança. Lembrando que a idade de 10 anos também precisa fazer com que ele alcance as pedaleiras traseiras. Então não adianta ter só os 10 anos. Além dos 10 anos, ele tem que conseguir alcançar as pedaleiras traseiras para ser transportado com segurança. Nós temos aqui a questão de trafegar com farol apagado, que essa foi abrandada, era uma infração gravíssima e se tornou uma infração somente grave. Então hoje, trafegar com farol apagado na motocicleta foi diminuída essa penalidade. E com essas modificações, o senhor acredita que temos um trânsito mais seguro para o motociclista ou não? Não, acredito que não. Ainda precisamos de uma série de modificações. Houve uma modificação bem polêmica que foi vetada no último momento pelo presidente da República, que é o trânsito das motos nos corredores, que a gente acredita que é uma situação muito delicada, porque a maioria dos acidentes que acontecem é exatamente no trânsito nos corredores. Na proposta havia que esse trânsito só poderia ocorrer quando houvesse uma situação de velocidade moderada, com trânsito congestionado e em locais específicos, mas por uma questão toda de não atrapalhar esse modal quanto à sua mobilidade, porque o trânsito no corredor realmente é um diferencial muito grande para a motocicleta, e retirando isso, ela deixará de ter essa vantagem da mobilidade. Também nós tínhamos o problema da fiscalização, porque se guardava muita subjetividade sobre o que é uma velocidade moderada que poderia o motociclista estar transitando no corredor. Mas essa regra tem que ser melhor pensada e avaliada para que a gente consiga fazer algo que balanceie entre a segurança e a mobilidade que a motocicleta dá às pessoas que optam por esse modal. Mas hoje, então, o motociclista ele pode utilizar o corredor mesmo sem essa lentidão de trânsito ou não? Pode. Hoje, com o veto, utiliza-se a regra anterior de ele poder transitar normalmente pelos corredores sem nenhum problema, só respeitando as distâncias laterais que já são normativas que existem no CTB anterior. As pessoas fazem uma distinção, chama todo mundo de motoqueiro, e aí o motociclista falou, isso aí é ofensivo, você chamar um motociclista de motoqueiro, é verdade isso? Verdade. O motoqueiro é tido como anarquista sobre duas rodas, e o motociclista é aquela pessoa que é realmente um condutor consciente, que exerce sua cidadania com seus direitos e seus deveres na condução da motocicleta, que é tão prazerosa quando conduzida com responsabilidade e respeito. Um motoqueiro, por exemplo, não pode te ultrapassar pela direita, né, doutor Danilo? Não, de jeito nenhum. Tem algumas coisas, né? Não pode pegar atalhos, não pode utilizar as passarelas. A gente vê aí verdadeiros absurdos com as pessoas que já têm um modal que dá tanta mobilidade, e aí os motoqueiros realmente fazem aí, sobem calçadas, em vias, tudo na ânsia de chegar mais rápido ao seu destino e usar da motocicleta, que dá essa possibilidade, né, de subir calçada, de andar pela passarela de pedestre. É um absurdo, mas fiscalização e educação, não tem outra alternativa. O que nós encontramos muitas vezes, eu encontro aqui em Brasília, por exemplo, uma faixa de velocidade e um motociclista ali segurando o trânsito no meio da faixa, que é um lugar que ele pode ocupar, mas não numa faixa de velocidade, né, doutor Danilo? Não, com certeza. Como eu estava dizendo, Sérgio, esse modal ele já dá tanta vantagem a quem conduz, que respeitar as regras de trânsito eu acredito que é o mínimo, além do risco. Então, o verdadeiro motociclista, ele faz uma condução prazerosa, uma condução com segurança, utiliza até as vias mais lentas, porque ele está exposto a menos risco, já que, repito, o condutor da motocicleta, ele é o para-choque, né? Então, qualquer acidente e qualquer coisa que aconteça na via, um pássaro, uma pedra no caminho, se ele tiver com uma velocidade ou muito exposto, às vezes não tem salvação, é fatal. Eu já pensei por 2 vezes em me tornar motociclista, já tenho habilitação, né? Categoria acho que é A, mas sempre paro nessa questão. Eu vou ser o para-choque da queda e isso me desanima um pouco, doutor Danilo. Mas não desanime não, existem formas de condução. Vou dar um exemplo aqui e tipos de moto, né? Tem Big Trail, tem as Harley Davidson, tem as motos esportivas. E aí, brincando com o ouvinte,
Alguém que vai a Campos do Jordão, São Paulo, Campos do Jordão, aproveitar a serra, se vai numa moto de velocidade, o prazer é em quanto tempo ele chega, o mais cedo possível. E já os outros condutores de Big Trail e de Harley Davidson, eles vão apreciando a vista, parando em todos os postos de apoio. Então é uma condução aí bem tranquila, tanto que um acidente com esses tipos de motocicleta, ele é bem reduzido. As motos realmente pequenas e moto velocidade é que expõe a um risco maior, porque o tipo de condutor que está ali procura outro tipo de prazer, ou a entrega mais rápida infringindo o trânsito, ou aquele que infringe em altas velocidades nas rodovias e nas vias urbanas. O senhor tocou um ponto importante, os entregadores. Existe alguma legislação específica para esse tipo de trabalho? Porque hoje, até como o senhor mesmo citou, com a pandemia, a importância desse serviço cresceu muito e a demanda também aumentou muito. Não, com certeza, não existe. Existem aí algumas cartilhas de como conduzir. O motociclista que trabalha profissionalmente sobre rodas tem que se qualificar, tem que se treinar um pouco mais, saber sobre condução defensiva, além daquela teórica que a gente tem quando estamos aí na parte de tirar uma habilitação. Então, ele precisa ter esse treinamento. O governo de São Paulo, inclusive, tem um programa muito interessante, que é o Motofretista Seguro, em que eles fazem aí campanha, oferecem crédito, facilita financiamento. É uma campanha muito interessante. Assim como o Detran do Paraná também tem uma cartilha com todos os treinamentos e capacitações que um motofretista deve se conduzir. E outra curiosidade, eu como especialista no trânsito acabei falando um conceito errado. Falei que andando nas vias urbanas. Então lhe pergunto, Sérgio, estrada e rodovia é via urbana ou via rural? É complicado, como é que fica essa situação? Não, no conceito do CTB, as rodovias e estradas são vias rurais, sendo que a rodovia é uma via rural pavimentada e a estrada é uma via rural não pavimentada. Então a gente vê às vezes as pessoas concederem entrevistas e falarem, então estrada é a famosa estrada de chão, ela não é pavimentada, e as rodovias são vias rurais pavimentadas. São conceitos confusos, que na minha opinião deveriam mudar. Está certo. São totalmente antagônicos. E também com o crescimento aí do mercado de motos, a demanda aumentando, também as motos elétricas estão ganhando cada vez mais espaços e as pessoas acabam andando em motos elétricas achando que não precisam de habilitação, mas dependendo do caso precisa também, não precisa, doutor Danilo? Precisa, como aquela regulamentação que nós falamos na entrevista anterior. Sim. A moto elétrica, para não ter necessidade de emplacamento, ela precisa ser no máximo do tamanho de uma cadeira de rodas e não ultrapassar 500 watts de potência. Passou disso, ela precisa de emplacamento para circular nas vias. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas motos que são comercializadas aí, que são verdadeiras big trails ou motos estradeiras que não são emplacadas e as pessoas transitam tanto na calçada como nas vias, sem qualquer segurança. Nós vemos aqui os anúncios de motos de 1.500 watts, 2.000 watts. É uma moto com essa potência, precisa de emplacamento então? Precisa de emplacamento. Tanto que estão havendo campanhas aí, principalmente nas cidades litorâneas. Balneário Camboriú, eu tive a notícia, uma pessoa inclusive me consultou, e houve uma blitz e apreenderam todas as motocicletas elétricas que circulavam ali pelas calçadas e vias da orla de Balneário Camboriú. Então, cuidado para não comprar o verdadeiro gato por lebre. Muito bem, falamos na Rádio Justiça sobre o Dia do Motociclista, a data celebrada hoje. Falamos sobre esse modal dentro do Código de Trânsito Brasileiro e nós conversamos com o advogado, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, doutor Danilo Costa. Doutor Danilo, obrigado por atender a Rádio Justiça e as suas considerações finais ainda sobre esse tema. Obrigado, Sérgio. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade e... motociclista, consciência, dirija com prazer, com harmonia e sempre defensivamente, porque você é importante para diminuir esses índices alarmantes de acidentes de trânsito que temos no Brasil. Forte abraço.